É isso aí, entrando agora aqui na sala. Quem já estiver por aí, dá um alô aí. Testando o vídeo, áudio. Isso aí, chegando aqui uns minutinhos antes. Para deixar tudo ok. Certo, gente? Quem está chegando por aí, se quiser usar o chat aí para dar um alô, eu saber que tá. Lenora, boa noite. Boa noite. Escrever um boas-vindas aí para todos. É isso aí, legal. Quem mais está por aí? O áudio está chegando para vocês, estão conseguindo me ouvir? Se a imagem está legal também? Tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir? Ótimo, obrigado. Importante saber isso. Isso aí, esperar uns minutinhos, né? Daí a gente já vai. Vou começar a trazer esses assuntos para vocês, que eu preparei para essa nossa primeira aula ao vivo. É isso aí. A Marilda Caetano. Beleza, Marilda? Luke Mura, boa noite. Boa noite. Temos mais pessoas aí participando já. Se quiser dar um olá para eu saber quem que está aí na sala. Bem legal. Boa noite. Maria Luísa Ramos Ferraz, boa noite. E todo mundo ouvindo bem, né? Estou conseguindo ver, ouvir. A Lenora já falou que a imagem e o som estão ok. Tá? Eu acho que está ok para todo mundo, né? Eliane também. Oi, Eliane. Beleza? Isso aí, esperar mais uns minutinhos, tá? Eu vou falar para vocês assim quais são os objetivos dessa aula que a gente vai conversar aqui hoje, os assuntos que vamos trabalhar aqui hoje, para dar uma sequência, né? Desse jeito online, assim, digital, dando essa aula através de uma webcam e poder falar sobre música, sobre violão e outras coisinhas relacionadas a isso. Tá? Então, esperar aí o pessoal chegar, mas legal, já tem algumas pessoas, ótimo. E é isso aí. Tudo bem? É isso aí, gente. Já deu 8 horas. Eu acho que eu já posso começar a introduzir os assuntos de hoje, né? Uma primeira vez que a gente está fazendo essa live, né? Essa aula ao vivo. Então, cumprir certinho aqui os horários, que ela não fique nem muito longa, né? E que possa cumprir todos os objetivos aqui que eu tracei
para falar sobre música, sobre violão, para todos vocês, né? Que a gente possa se ligar na música sempre na nossa vida. E agora a gente está tendo essa oportunidade de ficar mais em casa, por conta desse contexto que estamos vivendo. E a música, sem dúvida nenhuma, é algo assim muito importante para a gente se ligar de uma maneira boa, de uma maneira consciente, que possa agregar para a nossa vida aprendizado e todos os benefícios que a música pode trazer para a gente, né? Então, trazendo essa aula online, ao vivo, para a gente falar um pouco sobre isso, sobre esses assuntos relacionados à música, à musicalidade e ao violão, né? Então, tem muitas pessoas que estão aqui online, que já deram um oi. Quem está chegando agora, dá um oi aqui também para eu saber quem que está participando, né? Então, é uma aula, então é muito legal que vocês realmente escrevam, participem, né? Se tiver alguma pergunta, faça a pergunta aqui, eu estou conseguindo ler aqui os recadinhos de vocês, e a gente vai trocando também, beleza? Então, é bem legal saber quem está aqui e ver a participação de todos, tá? Bom, então, no primeiro momento, muitas pessoas aqui me conhecem, mas é uma primeira aula e eu vou fazer aqui uma breve apresentação minha, né? Bom, antes disso, só vou contar os objetivos, então, dessa nossa aula, tá bom? O primeiro objetivo que eu quero trabalhar com vocês hoje é falar sobre os princípios gerais que vão, assim, nortear umas próximas aulas que vamos ter aqui através desse canal, tá? E esses princípios gerais, eles vão gerar em torno de 3 eixos, tá? Principais. O primeiro eixo, música. O segundo eixo, musicalidade. E o terceiro eixo, violão. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses 3 assuntos hoje, que eu acho bem interessante elencar esses princípios, que é o entendimento de música, o entendimento de musicalidade e o entendimento do violão, para que a gente possa lidar com essas coisas de uma maneira, do jeito que eu entendo, do jeito que eu estou propondo aqui. Tá? E eu também o segundo objetivo dessa aula de hoje é propor uma atividade musical para todos vocês, né? Uma atividade musical que seja simples, uma atividade musical bem importante de se fazer e prazerosa, né? Porque eu estou falando sobre música, mas assim, a música, ela é um canal de alegria, né? A música é um canal de vitalidade para o nosso ser. Então, é muito importante a gente estar sempre ligando a ideia de música com a simplicidade, com a alegria, né? Com o prazer, e travar uma relação bem pessoal com a música, né? Porque a gente vai desenvolver um pouco mais isso daqui a pouco. Beleza? Ótimo. Bom, então, uma primeira apresentação minha, certo? Para quem não me conhece, e para quem me conhece um pouco também. Bom, eu sou o Gustavo, vocês estão aqui nesse meu canal recém-criado. E, bom, eu faço sessão de música para os hóspedes dessas casas de repouso, né? Para os idosos que moram lá. Eu acho que eu tive algum problema com a minha conexão. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim? São coisas aqui. Eu vou desligar o Wi-Fi aqui e vamos só seguir no computador. Bom, como eu estava falando, bom, eu trabalho em casa de repouso, né? Faço sessão de música para os idosos e faço uma sessão de musicoterapia para eles ali, atuando em diversas casas. Minha semana, de segunda a sábado, eu visito de 2 a 3 casas de repouso por dia, basicamente. E atualmente baixou um pouco, né, por causa do coronavírus, mas mesmo assim eu ainda vou em algumas casas, tomando essas precauções, porque os próprios donos das casas falam que eu preciso estar lá, porque os idosos eles não estão recebendo visitas, então eles podem ficar muito tristes, e a minha atividade lá traz alegria para eles, né? Eu levo música, eu levo violão
equipamento de som, canto e toco para eles diversas músicas, principalmente músicas mais antigas, músicas que eu chamo assim músicas de raiz, de vários ritmos musicais diferentes, né? Eu gosto muito dessa abordagem de trabalhar a música por gêneros, por ritmos musicais de raiz, né? Bem legal isso. Galera, quem for chegando, dá um oi aqui no chat. Só escrever para eu saber quem está chegando junto, beleza? Bom, então é isso. Atualmente eu trabalho em casa de repouso, como eu falei. Esse ano, comecei a fazer um mestrado em música também na Unicamp, no Instituto de Artes, por conta desse meu trabalho de casa de repouso. Então, é uma pesquisa que estuda música, apreciação e aprendizagem de música para pessoas acima de 50 anos. Eu sei que pessoas acima de 50 anos não estão em casa de repouso, eu vou explicar isso melhor. Mas é o seguinte, e eu também dou aulas online, atualmente, principalmente só online, para diversas pessoas também, né? Aulas de violão. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo hoje, tá? E eu vou contar um pouco, assim, da minha história com a música, até chegar no dia de hoje e explicar por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, de música e violão, primeiros passos, especialmente para pessoas acima de 50 anos, né? Você pode se perguntar por que é acima de 50 anos, né? Então, eu vou explicar um pouco disso. Bom, quero dizer assim que desde pequeno, assim, eu gosto de música, mas não gosto de música de uma maneira de querer tocar instrumento, de ser músico e tudo mais. Gostava de música, gostava de ouvir música, né? E tem dois fatos assim bem importantes da minha vida que marcaram a minha memória, né? A primeira são as músicas que eu ouvia, as músicas que minha mãe colocava no rádio do carro, em casa mesmo, né? Durante as viagens. Eu morava em São Paulo, então as viagens eram longas, até a casa dos meus avós, lá na Avenida Rebouças, atravessava a cidade 2 horas, então ouvia bastante música, e isso eu sempre gostava da música, isso é a coisa que a música faz a gente viajar, imaginar e sentir coisas. E era bastante artista diferente, mas Lulu Santos, Elton John, Bossa Nova, MPB, Bossa Nova MPB diz Tom Jobim, Gal Costa, Toquinho, Vinícius de Moraes, MPB, estou falando de Djavan, né? Gilberto Gil, Caetano, entre outros. Essas pessoas que começaram a povoar, né, minha cabeça com a música. Então, essa é uma lembrança bem forte que eu tenho da minha infância com música. E a outra coisa é uma professora de música que eu tive no pré, na primeira, segunda, terceira série, lá atrás, morando em São Paulo ainda, a Rosali. Uma professora que era uma mulher bem grandona, assim, que ela sempre ficava com acordeon no peito. Ela entrava na sala com acordeon e tocava e cantava toda hora. Ela falava, explicava alguma coisa, já colocava uma nota, e eu ficava olhando para aquela mulher e falava, meu Deus, o que é isso, né? Assim, eu era uma pessoa super carismática, assim, então eu lembro da figura dessa pessoa e eu me encantava com ela, assim. Era bem legal isso. Só que eu não tinha, meus pais não são músicos, eu não tenho família de músico. Só que aos 14 anos de idade, começaram a aprender a tocar, o meu irmão começou a ter aulas dentro de casa, e eu resolvi fazer aula de violão também, com esse mesmo professor que estava dando aula para o meu irmão, né? Toda semana ele ia lá, dava uma aula, comecei a fazer aula com ele. Eu comecei a achar aquilo bem legal, os desafios, né, que o violão traz, aprender a tocar. E comecei assim de uma maneira simples, né? A primeira música que ele ensinou era uma música assim, com esses dois acordes, né? Esse dó maior aqui e um sol como sétimo aqui. Mas eu nem pensava em cantar e nada disso. Até que ele tocava umas músicas assim de repente, dava um tempinho na aula, ele vinha e começava.
tocava os negócios desse, eu falava assim, ô Cláudio, eu quero, me ensina a tocar isso. Daí a gente começou a conciliar nas aulas isso aqui, que seria um chamado com o tal do violão popular, que seria mais as canções, né? Batida, acordes, letra e tudo mais. Eu comecei a conciliar essas duas coisas e fui seguindo meus estudos musicais com alguns professores. Mas eu tinha música como algo assim, que eu tocava, era uma coisa minha, eu tocava no meu quarto, tranquilo. Eu fiz faculdade de outra coisa, né? Entrei em ciências sociais na Unicamp. Beleza, fiz o curso lá. Só que daí eu me aprofundei, foi na música mesmo, né? Durante esse curso. Conheci pessoas que tocavam, que compunham, e isso entrou na cabeça de uma maneira assim que mudou mesmo minha visão. Eu comecei a compor assim umas primeiras músicas, eu fui tendo um outro significado da música, sentindo que a música podia ser mais ainda profunda, né? A música como um canal de expressão mesmo. Eu podia me expressar melhor através da música, me entender melhor através da música, me desenvolver também através da música. Né? Foi esse entendimento que começou a surgir e eu comecei a gostar disso e comecei a trilhar um caminho assim mais musical. Depois que me formei na faculdade de Ciências Sociais, eu prestei a prova lá do Conservatório de Tatuí e entrei em Conservatório de Tatuí, num curso de violão, MPB e jazz, que seria um violão popular, um violão de improvisação, tudo mais, essa onda. E bem legal, assim, eu fico alegre de lembrar disso mesmo. Tinham duas vagas apenas, é um conservatório super conceituado na América Latina, tem aluno lá de tudo quanto é canto. Tinha apenas duas vagas nesse curso, nesse ano que eu entrei. Eu consegui entrar, depois eu soube lá que eu fui até o primeiro colocado de entrar nesse curso. E porque eu estava muito afim mesmo, né? Peguei as músicas que tinha que tocar, toquei essa música. Né, Abismos de Rosas, toquei essa, toquei outra, enfim, consegui entrar, foi super legal. E bom, saí depois de lá também, comecei a dar muita aula de violão, dava aula de história, dava aula de geografia, aula de português, muita aula de música, toquei com teatro, toquei em muito restaurante, muito bar, muito evento, fiz de tudo nisso aí. E hoje em dia é isso que eu estou falando, né? Eu estou mais voltado para esse público de casa de repouso, fazendo um mestrado em música, né? E é muito importante falar aqui agora por que eu cheguei, né, nesse momento de fazer a aula de música para pessoas acima de 50 anos, né? Eu estava numa casa de repouso quando apareceu lá a professora Kátia Stancato, professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Alguma parente dela, não sei se era mãe ou tia, estava morando nessa casa de repouso que eu estava fazendo trabalho. E a Kátia, que é uma pessoa super alto astral, super alegre, super ativa, assim, ela foi lá e assistiu, começou a participar e cantava junto comigo, que não sei o quê. E daí ela falou, Gustavo, seu trabalho é ótimo, é muito legal, vou te levar para a Unicamp para participar de uns eventos, para tocar lá, que não sei o que, sei o que lá. Eu falei, beleza, meu celular é esse, tá bom. Ela começou a me chamar, comecei a fazer parte lá, toquei no Hospital das Clínicas, toquei não sei aonde, toquei ali, toquei não sei aonde, e até que ela falou, Gustavo, tem um programa aqui na Unicamp, que é o programa Universidade, com idade maiúscula, que é um programa de extensão voltado para pessoas, projeto voluntário, super bonito, super grande. Legal, vamos lá. E dei, né, essa primeira oficina no ano passado, 2019, no primeiro semestre, a segunda oficina no segundo semestre, e a terceira oficina seria agora, mas foi interrompida pelo corona, né? Gente, está todo mundo me ouvindo aí ou a conexão não está funcionando? Quem estiver ouvindo, dá um ok aqui, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir?
Quem tiver no chat aí, gente. Todo mundo aí? Estão conseguindo ver? Bom, vamos tocando o barco. Dessa pessoa me convida, eu faço essas oficinas. E depois eu sou convidado a fazer esse mestrado sobre essas oficinas que eu estou dando, né? Sobre música e violão para pessoas acima de 50 anos, que são as pessoas que participam dessas oficinas, né? Que eu chamo de violão, apreciação e aula. E, bom, aproveitando também esse momento que eu não estou podendo fazer presencialmente essa oficina, começo a trazer um pouco desses conteúdos aqui online e para esse público, já que é um público que eu realmente estou trabalhando, né? Que é um público acima de 50 anos, de verdade, que são as minhas alunas que eu tenho, tem mais de 50 anos, as oficinas que eu dou são para pessoas acima de 50 anos, as casas de repouso que eu vou são pessoas acima de 80 anos, então eu estou falando aqui com pessoas que eu lido diariamente, tá bom? Bom, no mais, eu tenho 29 anos, né? Nasci em 90, em São Paulo, moro em Campinas desde 2000. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos lindos, o Ian e o Isaac, de 7 e 5 anos. E é basicamente isso, tá, gente? Muito prazer, Gustavo. Quero que vocês se sintam à vontade aqui nessa aula. Podem participar à vontade, tá? Suas perguntas, o que vocês estão achando, se a conexão... Eu escrevi no chat aí, alguém... Tá todo mundo ouvindo aí? Bom, vamos seguir. Bom, então, um objetivo aqui dessa aula, como eu falei, é música e violão, primeiros passos, tá? E quais serão esses primeiros passos que a gente vai dar? Primeira coisa, eu quero falar um pouco sobre música, musicalidade e violão com todos vocês, tá? Então, música. Meu Deus, o que é música? Né? O que você acha que é música? Qual que é a sua visão de música? Entendendo ela de uma maneira mais ampla, né? Entender a música como um conceito mais amplo. Quando estou falando isso, é assim, é não entender a música só como sendo o resultado final. Por exemplo, uma canção pronta, algo que eu dou play e escuto, algo que vem até mim assim como um produto. Isso também é música, mas a música não é só isso, né? A música, desse jeito que eu vou colocar para vocês aqui, é assim, a música é uma capa, uns cantam, mas é diferente, né? É o ser humano, é o ser capaz de fazer música, né? O ser humano, o ser capaz de fazer música, né? Como uma capacidade humana, como um modo que o ser humano tem de se expressar. Para dar uma comparação, do mesmo jeito que a linguagem é uma capacidade humana, eu vejo assim que todo ser humano tem a capacidade de desenvolver a linguagem, ou de acessar uma linguagem, aprender, melhor dizendo, uma linguagem, né? E de se desenvolver também cognitivamente, mentalmente, emocionalmente, através de uma linguagem. Por exemplo, a gente fala o português. A gente consegue se expressar através do português. Mas a gente não nasceu assim sabendo. A gente nasceu com o potencial de saber. E a gente foi desenvolvendo, né, o aprendizado dessa língua. E ela é muito importante para a gente poder se desenvolver como ser humano. Não é verdade? Eu penso dessa forma. E eu vejo que a música ela é a mesma coisa. A música é uma capacidade humana.
E o ser humano tem o potencial de se desenvolver, de aprender, de se ficar mais íntimo com isso que a gente pode chamar de música. Então, quando eu falei no começo, música não só como um produto, música como um fazer musical, um processo que está no nosso dia a dia, que na verdade está na nossa vida. Na verdade, o nosso corpo faz música, o nosso corpo tem sons, o nosso coração marca um pulso, tem um andamento. Se a gente está agitado, está correndo, o nosso ritmo está mais acelerado. Se a gente está relaxado, nosso ritmo está mais lento. Não é verdade? A nossa voz, ela é uma melodia. Cada voz é um timbre diferente. Cada pessoa traz um timbre, como se cada pessoa fosse um instrumento musical, né? E a gente pode gritar, a gente pode falar baixo, a gente pode falar, fazer de tudo. Então, isso aí também, né, tem a ver. E, então, é bem importante assim, ter esse entendimento mais amplo de música, porque todos nós, então, nessa visão, nós somos seres musicais. Nós somos um ser musical e podemos aproveitar isso para o nosso próprio benefício. Que ao fazer isso, a gente vai estar se desenvolvendo enquanto pessoa. Certo? E como que a gente pode falar sobre música de uma maneira mais concreta também? Eu posso falar que existem assim 3 pilares da música. 3 pilares. Isso é bem importante para a gente poder aprender música também. Né? Os 3 pilares que a gente pode separar didaticamente. O primeiro seria o ritmo. Beleza? O segundo, melodia. E o terceiro, harmonia. A música, a arte dos sons. A arte dos sons e dos silêncios. E como que isso se faz na prática? A gente pode entender por esses 3 processos. Existe um ritmo, existe uma melodia acontecendo, existe uma harmonia. Agora, o que é ritmo? O que é melodia? O que é harmonia? Tá? Nesse sentido mais amplo, vamos relacionar com nós mesmos. O que é o nosso ritmo? O nosso ritmo é o movimento que a gente tem. Como eu falei, né? Tá parado, tá pulando. É um ritmo, é um andamento, é o nosso coração, é o pulso que bate. E cada música tem um ritmo. Que é bem diferente de um exemplo, tá? Vai ficar mais claro isso quando falar do violão. O ritmo é esse chão, é o chão da música, é o que promove o movimento. A melodia é exatamente isso que a gente está falando aqui agora, é a voz de cada um. É o passarinho cantando, o ser humano ouve aquilo, constrói uma flauta para reproduzir os sons dos passarinhos da natureza e tudo mais. Né? Então é bem legal esse entendimento de encontrar a música não só no aprendizado de um instrumento ou num produto que a gente ouve no fone, no celular, mas a música dentro de nós mesmos, né? Quando eu escolho falar de um certo tom, a gente não fala o tom de voz dessa pessoa falou tal coisa. Isso é música também. A gente pode entender dessa maneira. Qual que é meu ritmo no momento? Qual que é minha voz? É a melodia, o jeito que eu estou falando. Se eu estou gritando, se eu estou falando mais alto, eu estou falando mais baixo, eu estou no meu tom natural, mais médio, e assim por diante. E o que é a harmonia? Né? A harmonia seria o conjunto, né? A união disso tudo. Quando a gente fala, pô, eu quero harmonia para minha vida, o que a gente pode entender
quando a gente fala isso, quando a gente deseja isso para alguém, fala de harmonia. Eu entendo mais assim como se fosse uma união, um equilíbrio entre vários componentes. As coisas estão em harmonia. A harmonia é você estar afinado com todas as coisas que está fazendo parte daquela situação ali. Você cria uma harmonia. Você escolhe os elementos, a dose de cada elemento e cria uma harmonia. Né? Podia ser a harmonia dos nossos pensamentos, com o nosso corpo, com a nossa voz. Isso é harmonia, isso é música. Isso é música também. Então, a música é algo aberto, algo assim misterioso, algo sublime, algo alto mesmo, algo assim que nos permite crescer, olhar para cima, olhar para dentro de nós e se desenvolver. A música é muito mais do que um produto. Eu estou falando tudo isso para vocês porque eu vejo que esse é um primeiro passo bem importante para a gente ir despertando e desenvolvendo essa capacidade que todos nós temos, que é se desenvolver na música, certo? É se ligando, percebendo a música dentro de nós. E a atividade que eu vou propor para vocês, que eu falei, é simples, importante e prazerosa. Ela vai ajudar nesse processo, tá? Porque desenvolver a música é algo leve, algo assim espirituoso, e você pode interpretar isso da sua maneira, né? Algo assim que é muito saudável. Nesse ponto, é assim, vamos então fazer uma distinção. Ao invés de entender música como distração, que muitas vezes eu ouço isso, essa música é ótima, como distrai a gente? Como distrai a gente? Música para distrair? Eu vejo veja se é legal a gente trocar esse entendimento de às vezes entender música como algo para se distrair, algo para entreter, a música como um alimento. A música para nós, seres humanos, é um alimento. É um alimento da alma. Eu falo, entenda a alma também da maneira como você quiser. A música, do jeito que eu entendo, assim, então não só eu, é um alimento para a alma. Do mesmo jeito que a gente aprende a comer alimentos que fazem bem para a gente vai aprender também a usar aquelas músicas que fazem bem para a gente. Que são tantas e tantas e tantas e tantas. Músicas para determinados contextos. Vamos criando essa sensibilidade para se valer da música como uma ferramenta para a nossa qualidade de vida, para o nosso desenvolvimento pessoal, certo? Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e tudo mais. Beleza? Então, eu falei de 3 elementos bem importantes, tá? Recapitulando. Entender música nesse sentido mais amplo, tá? E os 3 elementos didáticos para a gente concretizar melhor, assim, o que é música? Ritmo, melodia e harmonia, tá? Eu vou falar disso, como isso se aplica depois num instrumento, num violão, por exemplo, tá? Como fazer o ritmo, como fazer melodia, como fazer harmonia num instrumento, por exemplo. Beleza? Mas é basicamente isso. Podia falar muito mais, né? Poderíamos desenvolver muito mais esse assunto, mas tá bom assim. E qualquer impressão que vocês tiverem, quiserem falar alguma coisa, é só escrever aqui, tá? Que eu vou estar lendo e, na medida do possível, respondendo. Bom, o segundo conceito que a gente vai trabalhar hoje aqui é o conceito de musicalidade. Falamos, então, sobre música, e agora vamos falar sobre musicalidade. Minha amiga, meu amigo, o que é musicalidade? Já pensou sobre isso? Qual que é a importância da musicalidade, mas o que é musicalidade? Eu falei aqui que a música é algo nesse sentido amplo, uma capacidade humana, né? É algo que nós podemos, é algo assim muito grande. A música quase como essa entidade. Assim como a linguagem pode se desenvolver infinitamente, né?
falar uma língua, um idioma. O idioma se transforma, o ser humano vai evoluindo ao longo das gerações e vai transformando o português, o inglês, o espanhol, né? E a música é a mesma coisa. À medida que a humanidade vai se desenvolvendo, vai descobrindo novos elementos que pode fazer música, etc. Agora, a musicalidade, eu vejo que é a nossa relação, a relação de cada um com esta música, com a música. A relação que eu tenho com a música. A musicalidade é algo que eu tenho essa capacidade, como eu falei, a música é uma capacidade humana. E nós desenvolvemos essa capacidade através da nossa musicalidade. Certo? Assim como aprender uma língua, nós precisamos nos despertar para essa língua e aprender e desenvolver, não é verdade? Nós nascemos só falando língua de bebê. Daí, quando você começa a abrir mais os olhos, começa a, opa, onde eu tô? Começa a ouvir ali, oi, tudo bem? Ah, como é que você tá? Ouvir o português. Daí eu começo a me despertar. Bom, calma aí, que sinais são esses? Ah, massa. Ah, daí eu vou para a escola, dentro de casa, começa a me ensinar palavras. Daí eu me desenvolvo no português, não é? No inglês, italiano, etc. A música é a mesma coisa. Nós precisamos, nós podemos despertar e desenvolver a nossa musicalidade. Despertar e desenvolver a nossa musicalidade. É um movimento de dentro para fora. A nossa atenção, o nosso entendimento se ligando para isso. Assim como nós fizemos já e ainda fazemos para o português. Certo? Ou para qualquer outra atividade. Qualquer outra arte, ou qualquer outra coisa. Agora a pergunta que fica é a seguinte: como desenvolver, como despertar e desenvolver a musicalidade? Aí que tá, né? Como? E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Que é algo que assim, 3 verbos importantes para nós despertarmos e desenvolvermos a nossa musicalidade. Como eu já falei, todo ser humano carrega isso dentro de si. Não existe essa de, eu não sou para música. Eu não. Não. Todos nós, eu entendo assim. Do mesmo jeito que todo ser humano tem a capacidade de aprender uma língua, né, uma língua materna dele, consegue entender, consegue falar, se expressar. Eu vejo que para a música também é assim. Né? Agora, sim, como então despertar e desenvolver a musicalidade? 3 verbos. Primeiro, apreciar. Segundo, aprender. E o terceiro, diversificar. Como assim, né? O que você está falando? A forma que eu entendo. Assim, ó. Apreciar, ouvir música. Ouvir música. Apreciar, ouvir. Sem cobrança. Sem cobrança de ter que aprender, de já querer tocar. Não, eu acho que a música a gente precisa ter interesse. Então é de ouvir música. E a música ressoa dentro da gente quando a gente ouve. Independente da música que seja, ela vai ressoar. O segundo passo seria aprender. Aprender o quê? De repente a cantar junto com a música que você gosta. Ouvir uma música. Ouvir. A gente vai trabalhar isso mais para frente. Essa qualidade do ouvir, tá? Então, apreciar um violão sendo tocado, apreciar uma flauta sendo tocada, um piano sendo tocado, um pandeiro sendo tocado, uma orquestra sendo tocado. Isso aí, todos nós trazemos algum gosto musical, alguma música que a gente lembra. E é legal pegar essa música para escutar, de uma forma consciente. Tá? A gente vai trabalhar isso, eu vou falar um pouco disso melhor daqui a pouco. Então, apreciar, aprender e diversificar. Tá,
Como assim diversificar? Eu acho que para a gente desenvolver a nossa musicalidade, precisamos também ouvir vários gêneros diferentes. Porque ao ouvir vários gêneros diferentes, a gente vai ter contato com o ser humano fazendo música de forma diferente. Pô, se você ouvir um bolero, depois você ouve uma moda de viola, por exemplo, um samba, uma música clássica, um chorinho, um flamenco, música espanhola. Tem pessoa que gosta de música árabe, música indiana, uma música nordestina, um forró, uma valsa, uma música pop, um pop rock, um rock and roll, etc. Tudo isso são expressões humanas usando a música. E é legal ter contato com essa diversidade, trabalhando o seu gosto musical, para expandir a capacidade de ouvir música, de se sensibilizar com a música. E assim eu acho que é um caminho de despertar e desenvolver a musicalidade. Certo? Bacana. Bom, estamos desenvolvendo assim esse assunto de musicalidade. E agora também vou trazer a ideia do violão para vocês. Então, o que eu quis mostrar? Seguinte, imagina assim, ó, a música no sentido mais amplo, que a gente falou em primeiro lugar. Uma coisa bem grande. Aqui no meio, a musicalidade, que é a relação de cada um com a música. Cada um traz uma relação com a música e essa relação pode ser despertada e pode ser desenvolvida, tá? Por cada um. E a atividade que eu vou propor daqui a pouco é exatamente para isso, para a gente começar a despertar. Claro que nós já temos isso. Muitos de vocês podem já ter, tá fazendo esse trabalho com música ou não, mas eu vou dar uma dica, uma sugestão para a gente, como um primeiro passo para um aprendizado de violão e tudo mais, nesse sentido. Então, a musicalidade é a nossa relação íntima com a música, que pode ser despertada e desenvolvida. E agora, o terceiro aspecto, eu vou falar do violão. Porque eu sinto o seguinte, que nós precisamos tocar um instrumento para realmente desenvolver bem essa musicalidade. Eu acho que é muito importante, maravilhoso, ouvir, ser um grande apreciador. Mas tocar um instrumento também dá um upgrade na coisa. Dá um upgrade na coisa. Né? Dá um upgrade na coisa, sem dúvida. Nosso interesse por música aumenta exponencialmente quando a gente começa a se dedicar a tocar um instrumento. O nosso interesse por música, o nosso entendimento mais profundo sobre música começa a surgir. E cada instrumento é simplesmente um pedaço de madeira, nesse caso, que procura trabalhar sons num certo timbre para dialogar com essa coisa grande que se chama música, com essa coisa íntima que se chama musicalidade. É um instrumento, é uma ferramenta utilizada por um ser humano para poder fazer música. Parece óbvio o que eu estou falando, né? E é óbvio mesmo. Mas é muito legal, então, aprender um instrumento. E tem diversos instrumentos disponíveis por aí, né? Instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, etc. Cada instrumento é maravilhoso. No meu caso, eu gosto mais do violão, né? Até arranho outros instrumentos também, mas eu gosto mais do violão. E não tive muito critério para escolher isso no começo, mas eu vim descobrir que o violão, agora fazer aqui uma propaganda do violão, porque o violão é um instrumento maravilhoso. É um instrumento completo, tá? Ele é completo, ele é versátil, ele é acessível, tem violão de tudo quanto é preço, ele é fácil de transportar, a manutenção dele também é algo relativamente simples. Então, o violão é um instrumento bem legal, e tirando que a nossa cultura brasileira é uma cultura bem forte, né, do violão. O violão é realmente um instrumento protagonista aí,
ou um dos principais da música popular brasileira, de forma geral. Instrumento, então, super recomendado para a gente desenvolver essa musicalidade, dar um upgrade nisso, é começar a aprender a tocar um instrumento. E de uma forma tranquila. É muito importante ter um bom método para a gente poder se desenvolver nessa arte de tocar um instrumento. Tá? Algo que é dia após dia, tranquilo e já colhendo bons resultados desde o começo. Assim que é legal. Como eu falei para vocês, sempre lembrar, a música, ela não é para ser difícil. A música é uma capacidade humana. Assim como o português, para a gente nem percebeu que é complexo, assim, que é algo. A gente foi aprendendo e aprende a falar. E a música é a mesma coisa. Então ela precisa ser alegre, prazeroso, certo? É bem legal que seja assim, é melhor que seja assim. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Então a aula de hoje, eu não vou exigir nada do violão. Ah, vamos sair tocando, vamos já. Não, eu quero falar os primeiros passos. Algo que diz respeito mais a cada um e se ligando nessa arte maravilhosa que se chama música. E olhando para dentro de si e despertando e desenvolvendo a própria musicalidade através de uma atividade bem simples que eu vou passar daqui a pouco. Tá bom? Bom, falando ainda um pouco do violão, eu falei que ele é um instrumento completo. Mas como assim ele é completo? Ele é um instrumento que é possível fazer o ritmo, possível fazer ritmo nele, como eu já toquei aqui um pouco de samba, fiz outro ritmo ali, né? Exemplificando. Bom, vou exemplificar com isso aqui, ó. Isso aqui é uma batida. Tá? Eu estou fazendo de uma maneira bem simples aqui um baião. É um ritmo. Não é um ritmo? Certo? É um instrumento que possibilita a gente fazer ritmos. É um instrumento que possibilita a gente fazer melodia, né? Como se fosse uma flauta, por exemplo, um instrumento que só faz melodia. Por exemplo. Por exemplo, né? A gente erra às vezes também. Daí aqui uma melodia, certo? Só notas. Como se estivesse fazendo laia, 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 laia. O instrumento cantando isso, né? E eu posso fazer também, por exemplo, só a harmonia. O que seria a harmonia? Como eu falei lá no começo, é você criar uma união entre as coisas. Ó, eu vou unir o ritmo com os acordes. No violão, no caso, a harmonia seria os acordes, tá? Do jeito mais concreto. O que é o ritmo no violão? A mão direita aqui, fazendo a batida. O que é a melodia no violão? Seria, no caso aqui, que eu sou destro, né? A mão esquerda fazendo o solo. E o que seria a harmonia no violão? Fazendo os acordes, que são blocos sonoros. É um conjunto de som. Por exemplo, essa mesma música, né? Vocês sabem qual música é? Eu vou deixar um tempo aí para vocês adivinharem, ou já sabem, né? Por exemplo. Certo? Eu fiz o ritmo com essa mão, os acordes aqui e a melodia com a minha voz. Mas eu falei que o violão é um instrumento completo. Então ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo.
instrumento que a gente pode desenvolver bem todos esses pilares da música que eu contei para vocês, ritmo, melodia, harmonia, de uma forma bem legal, bem intensa e bem produtiva. Tem um quarto elementinho que eu gosto de falar que é a dinâmica. A dinâmica, que é trabalhar esses 3 elementos com dinâmica, ou seja, uma hora tocar um pouco mais leve, outra hora trazer um pouco mais de força, ter sempre essa consciência da dinâmica para poder diferenciar o som. Quando entrar a voz, diminui um pouco na hora de tocar. Na hora de um solo, toca com um pouco mais de intensidade. Basicamente isso, gente. O violão como um instrumento para a gente desenvolver bem aí a nossa capacidade musical e aprender música, desenvolver a nossa musicalidade, tá? E dentro do violão, eu falei ali, né? Dentro da música, ritmo, melodia, harmonia. Dentro da musicalidade, eu falei apreciar, aprender e diversificar. Não foi isso? E assim, dentro desse violão, dialoga com tudo isso, é ouvir, cantar e tocar. E essa deixa que eu estou falando, ouvir, cantar e tocar, tem a ver com essa atividade que eu vou passar para vocês nesse momento, tá? Atividade de desenvolver a musicalidade. São passos bem parecidos, né? Apreciar, aprender e diversificar. Ouvir, quero falar com vocês. Aproveitar esses dias, todos os dias da nossa vida, para a gente ouvir música. É esse convite que eu faço, no primeiro momento. E antes de eu recomendar músicas e falar de músicas, eu falo para você mesmo lembrar de música que você gosta, uma música que te marcou ou que te marca, uma música. E você se dedicar, investir o seu